Hoje vamos de guache nível estudante de 40 ou 50 reais, vou deixar o preço aqui, versus guache escolar de 9 reais. Quem ganha esse fight? Você já consegue imaginar? Então vamos lá! Então, primeiramente, você vai precisar dividir o desenho no meio e colocar uma fita. Primeiramente, vamos começar com a guache de nível estudante da Artus, que é de 50 reais. Eu peguei uma paleta de vidro e uma espátula para mexer a guache e sempre um baldinho de água, ok? A guache é bom você não colocar muito na paleta porque ela seca rápido. Primeiramente eu vou começar com os tons de cinza e um pouquinho de azul para começar a fazer os olhos. Bom, pontos que eu notei nessa guache, que eu notei nela. Bom, ela é pastosa, ela é cremosa, ela não é tão líquida. Isso não é tão líquida, né? Isso é um ponto extremamente positivo, ok? E ela é encorpada, então mesmo você colocando mais água nela para ela ficar mais fluida, ela não fica tão transparente, tão fácil, sabe? Você precisa colocar bastante água e pouca guache para ela ficar transparente. Eu sempre gosto de começar pelos olhos e ela tem uma cobertura incrível. Com uma passada só, você já não consegue mais ver o papel e isso eu prezo muito na guache. Porque, pra quem não sabe, a guache é o meio termo entre uma tinta acrílica, que ela é mais grossa, né, mais densa, e uma aquarela, que quando você coloca mais água, você dissolve aquele pigmento, ele fica mais transparente e mais líquido, né? A propriedade da aquarela é ela ser transparente. O que ela ser transparente, Isis? É quando você passa a primeira camada, espera secar, passa a segunda camada e dependendo da quantidade de pigmento que você passou na segunda camada, ela vai transparecer a camada anterior. Isso é a transparência e fica com aquele tom brilhante. É isso que quando a gente procura uma tinta aquarela, a gente procura isso. Então, essa é uma das principais qualidades da aquarela. Já a tinta guache, você consegue sim deixar ela transparente quando você dilui bastante. Só que a partir do momento que você coloca outra camada de tinta guache por cima, sem ela estar extremamente diluída, ela já tampa a outra camada. Então ela não tem essa transparência. O que faz ela parecer um pouco com a aquarela é a possibilidade de você colocar mais água. E também dá pra fazer isso com a tinta acrílica. Só que a tinta acrílica, você ainda pode escolher uma tinta acrílica brilhosa. Já a tinta guache, em sua maioria, são tintas opacas, ok? Essa é a propriedade. Quando você busca uma tinta guache, você busca fazer até mesmo uns efeitos mais marcados de pincelada. Como que ela seca muito rápido, é muito difícil. Principalmente para iniciantes, fazer uma tinta guache com as transições totalmente homogêneas. Então, geralmente, não generalizando, mas a tinta guache a gente gosta de deixar essas pinceladas marcadas em decorrer das pinturas. Bom, eu achei ela muito fácil para misturar as cores. A tinta da Artus vem com uma magenta, um ciano, um amarelo, um preto e um branco. Vem 5 cores e é incrível. Eu só não gosto da bisnaga. Eu perdi meu branco porque a bisnaga dela estourou. Mesmo sendo, parece ser tipo um alumínio, eu achei horrível. Me coloca, tipo, uns potinhos, ou seja, uma bisnaga de plástico, sabe? Mas de alumínio eu acho pavorosa. Então isso é uma reclamação que eu tenho. Mas basicamente, em média, assim, cada uma sai na faixa de 12 reais, 13 reais. Na época que eu comprei, que foi no início do ano, eu comprei ela, foi a 40, 45. Em alguns lugares você acha 45, outros lugares você acha 50, outros lugares você acha até 60, ok? Então tem que pesquisar bastante aonde você vai comprar. Bom, tá falando que a Artus é uma marca brasileira, só que essa aquarela, a maioria dos materiais da Artus é produzido na China, ok? Então, é uma marca brasileira, mas a produção dos pigmentos é na China, ok? Mas é pigmentos bons, pelo preço que oferece, é bem compatível. Mas o ponto é que eu acho que o amarelo deles é um pouco fraco, ele não é um amarelo, não parece ser um amarelo puro,
mas na composição tá falando que é puro. Mas não é puro, quero dizer. É que é o amarelo que quando você mistura com as outras cores, parece que você não tá colocando amarelo aí. Então, acredito que eles devem melhorar no amarelo, mas o magenta deles é muito bom. Eu acho que é o principal. O preto deles é até bem preto. Poderia ser mais puxado pro azul. Ele é mais neutro, ele não é tão frio igual o preto que eu gosto, mas isso é uma opinião totalmente pessoal. Mas fora isso, eu acredito que das marcas que a gente conhece, né, aquela tinta guache da Jelly, que parece uma gelatina, é muito cara e você tem que importar. Essa não, você compra nacional, você não tem dor de cabeça de procurar, será que vai ser taxado, será que vai ficar parado na alfândega? Então é sem dor de cabeça, então o preço entrega um resultado justo, ok? E considerações sobre a minha pintura. Fazia um tempo que eu não pintava com tinta guache e eu gosto desses efeitos meio marcados, eu gosto da tinta guache para principalmente estudar como se faz uma construção de retrato, como que ela demarca muito, então eu gosto de o que é sombra e o que é luz, o que tá tendo mais profundidade, então eu gosto muito nisso. E eu acredito que eu errei um pouco em como fazer o tom, acredito que ela ficou um pouco avermelhada demais, mas fora isso eu adorei, porque basicamente eu passei uma camada de tinta e já cobriu muito, e isso poupa tempo. Então, tinta guache da Artus está aprovada, porque todas as outras tintas que tem no mercado é muito mais cara e talvez não entregue essa qualidade, ok? E principalmente quando você tem que esperar ainda para sair de outro país essa tinta, então não compensa. Eu até também experimentei fazer essa tinta de forma com a espátula para ver como que ela trabalha essa construção de deixar relevo e eu adorei, porque como eu falei, como que ela tem essa textura mais pastosa, lembra um pouco de massa corrida, sabe? Mais aguada, eu adorei para fazer esses detalhes da roupa mais de relevo. Eu gosto de misturar um rosto um pouquinho mais chapado, um pouquinho mais bem trabalhado e com a roupa mais jogada, mais peguei uma tinta ali e taquei. Então, particularmente, é uma guache que eu recomendo você comprar. É uns R$ 50 bem investido, ela dura bastante se você fechar ela adequadamente e dá pra reativar com água, ok? Ela vai ficar mais líquida, até um pouco mais transparente? Sim. Ela vai perder a cobertura? Sim, mas dá pra você reaproveitar e isso é muito bom, porque R$ 50 não se acha no lixo, né? Então tem isso. Agora, partindo para a tempera guache, nem é guache, é uma tempera guache, né, que ela é mais líquida, eu acho que tem mais água na composição do que o pigmento em si. Essa é uma guache nível, tipo, escolar mesmo, que você acha em qualquer lugar. Eu achei essa guache quando eu fui imprimir num depósito de construção umas folhas na impressora, e tinha essa guache, eu falei assim, R$ 9? Eu vou comprar. Então, minhas considerações. Por incrível que pareça, o preto é bom, ok? O preto e o branco são medianos. Aquele mediano, assim, pelo preço, você fala assim, ah, ok. Mas ela é muito, muito líquida. E para uma guache, ela ser líquida a esse ponto, eu não acho uma boa escolha. Principalmente nas que eu testei, que são 3 até agora. Eu achei ela líquida ao extremo, ao ponto de que você passar uma camada nela, ela vai ficar transparente. Isso você vai ver ao decorrer do vídeo. Por enquanto, como tá sendo lugares bem isolados, que é o olho, né, você não observa tanto. Mas agora que tá o decorrer da pintura, ela é fácil de misturar também. Você sabendo um pouco de colorimetria, tabela, o círculo cromático, você consegue fazer cores com as cores primárias, ok? Principalmente que esse vermelho é um vermelho bem quente. Tá mais puxado um pouco pro amarelado. Não chega a ser um magenta. O magenta, geralmente, ele é mais frio e puxado bem pro neutro. Vocês estão vendo que ela deixa um aspecto transparente, quando, tipo assim, tudo bem aparecer as marcas da pincelada na guache, mas tá aparecendo de forma muito grotesca. Muito grotesca. Nossa, que palavra feia, né? De forma muito feia, sabe? Não tem aquela leveza que quando você tem uma boa tinta,
Eu tô usando o mesmo pincel, tá bom? Então o problema não é o pincel, é essa guache que ela é muito líquida. Ela é muito líquida. E o pigmento dela é um pigmento, uma guache de R$ 9. É um pigmento extremamente fraco, ok? Mas você consegue sim fazer um bom trabalho, ok? Eu digo que, primeiramente, o artista, ele tem que ter técnica e depois vem o material. É claro, se você já tiver dinheiro, você já investe no material bom. Mas a partir do momento que você só tem, por exemplo, um papel de aquarela, né? Porque guache, infelizmente, leva água. Então, o papel tem que aguentar. Apesar que esse papel que eu tô usando é um papel de gramatura 120. Então, compensa, talvez, você comprar um papel de gramatura maior, mesmo não sendo de aquarela, porque papéis de aquarela são extremamente caros. Extremamente caro, né? Então, tá aí uma dica minha. Compre papéis de gramaturas altas. Não precisa ser de aquarela se você for usar guache, principalmente se você não for diluir tanto. E ainda mais se for uma guache nível escolar, que ela já é bem aguada, você não precisa diluir ela. Ok? Não precisa, não dilua ela. A não ser que você queira fazer um efeito, né? Aí depende. Mas tem as considerações. Você tá vendo a comparação? No vídeo tá mostrando os dois lados. Tá vendo que o outro lado, por mais que esteja mais rosado, tem um cobrimento maior. Você tá vendo que por mais que a bochecha esteja mais vermelha, tá tendo uma linha que cobre o rosto dela, que tá com um tom um pouquinho mais rosado. Mesmo que a gente dê pra ver a separação, tá muito mais homogêneo, tá muito mais suave, porque a guache, ela cobriu o todo, a folha. Já essa não, parece que a guache tá agredindo a folha. Então, isso é um ponto que, quando você começa a comparar as duas, você vê. Aí eu fui tentar fazer o mesmo efeito do outro lado. Tá vendo como que aparece a folha com mais facilidade? Porque ela é muito líquida e o pigmento dela é muito fraco. A partir do momento que você dilui ele com outra coisa, com outro pigmento azul ou vermelho, você dilui, você mistura ele e parece que perde a vivacidade, né? Mas essa guache não é toda ruim. Por quê? É uma guache que vem uma quantidade ok, eu acho que vem 4 ml em cada potinho. E é R$ 9. Pra você estar começando agora, compensa muito, porque você não vai ter medo de gastar um material. Porque não, hoje em dia, R$ 50 é muito dinheiro. Sempre foi, né? Então, pra você que tá começando, não quer investir tanto, às vezes nem tem, ou a sua cidade não tem acesso a esse tipo de material e você não quer comprar pela internet, ou vai fundo, compre uma guache estudante e treine, ok? Você vai passar raiva? Vai passar raiva, mas todo iniciante passa raiva com alguma coisa. Então é mais uma raiva que você vai passar. Então relaxe. Essas são as minhas considerações. A minha consideração não é uma guache, nossa, assim, é péssima, não dá pra fazer nada. Dá sim. Você é artista, você consegue se virar. Então essas minhas considerações e tchau. Curte o vídeo e comenta. E se inscreva no canal, tem vídeo segunda, quarta, sexta e domingo. Tchau!